Olá pessoal, vamos retomando então nossa aula, agora com o seguinte exemplo. Eu vou considerar aqui 4 pontos e esse exemplo pede para determinar se esses 4 pontos, A, B, C e D, são colineares. E a partir da determinação, escrever as equações paramétricas. Então aqui eu fiz um esboço, tá? Um esboço razoável da localização desses 4 pontos. Percebo graficamente que eles são colineares, mas eu não quero ter uma percepção gráfica apenas. Quero também ter essa confirmação algébrica. Então eu vou partir da seguinte ideia. Eu vou pegar os pontos A e B, os quais eu sei que são colineares. Por quê? Porque dados 2 pontos distintos, eu consigo traçar uma reta que passe por esses 2 pontos. E agora eu vou tentar entender se o ponto C é também colinear com A e B. Então, num primeiro passo, vamos ver se a reta que passa por A e B também passa por C. Para isso, a gente vai adotar o que vimos na última aula. Vou considerar o seguinte processo. Se o ponto C está alinhado, então eu posso fazer o produto por um escalar. Então, o meu AC ele vai ser um parâmetro, o qual eu vou chamar de C, multiplicado pelo vetor AB. Então, desta forma, eu estou utilizando o conceito anterior de multiplicação por escalar. Nós sabíamos anteriormente que dado um ponto P, isso poderia ser escrito, isso configuraria uma reta que pode ser escrita passando por esses pontos. Então o que eu vou fazer aqui vai ser bastante simples. Eu vou chegar nesse cálculo e aí eu vou encontrar o parâmetro C. Bom, na prática, o que isso significa? O meu AC, uma vez que eu tenho as coordenadas do A e a coordenada do C, está simples. O que vai ser o AC? 1 menos 1. Isso vai ser 2. 2 menos 0, que é 2. Quem é o meu AB? O meu AB passa a ser o ponto A é conhecido, o ponto B é conhecido, então está tranquilo. Vamos fazer a diferença. 1 menos 0, que é 1. 0 menos 1, que é 1. Agora eu vou aplicar esta relação que aqui tem com os pontos dados. Daqui eu tenho que 2, 2, que é o meu AC, é C vezes 1 e 1. Ou seja, 2, 2 é a mesma coisa, agora eu vou multiplicar e C. Daqui eu igualo as coordenadas. C igual a 2 para essa primeira, C igual a 2 para essa segunda. O que esse resultado igual me dá como conclusão? Esse resultado igual me dá a seguinte ideia. Se eu encontrei o mesmo parâmetro C para as duas coordenadas, então significa que o ponto C ele vai ser um ponto colinear com A e B. Se aqui eu tivesse encontrado, por exemplo, para essa primeira coordenada C igual a 1 e no outro C igual a 2, o C não pode assumir dois valores distintos. Então, se isso porventura ocorresse, eu teria a certeza de que o ponto C não faz parte da reta que passa por AB. Então, nessa primeira coisa, eu acabei de provar que o A, B e C eles são pontos colineares. Agora vamos ver se o D também é colinear. E a ideia vai ser a mesma. Então eu vou fazer que o AD vai ser, por exemplo, D vezes AB. Por que eu estou fazendo isso? Eu tinha pego o AB como referência, aí vamos pensar o seguinte: se der certo, se o A, B e C estão na mesma reta e o A, D e B estão na mesma reta, então os 4 pontos estarão na mesma reta também. Então, fazendo aqui a conta, quem vai ser o meu AD? O meu AD vai ser menos 1 meio menos 1, que é igual a 1 meio, e 1 meio menos 0, que é igual a 1 meio. Então, o que eu consigo agora fazer usando a relação anterior? Não vou calcular B, porque a B já estava calculada, tá bom? Então, 1 meio é igual a D vezes
1 e 1. Então aqui eu tiro que D é igual a 1 meio, igualando a primeira coordenada, igualando a segunda coordenada, D 1 meio também. Consequentemente, o que eu posso dizer? Posso dizer que, uma vez que esses dois valores são iguais, o ponto D também está na mesma reta. Então, A, B, C e D são colineares. Talvez vocês tenham percebido algo, e não é coincidência. Vejam que quando eu criei a B, as suas coordenadas eram exatamente iguais, 1 e 1. E quando eu escrevo isso, AC igual a C vezes AB, eu estou falando de uma constante de proporcionalidade. Então eu estou dizendo quantas vezes é maior ou quantas vezes é menor, caso C seja maior do que 1 ou entre 0 e 1. O que eu quero dizer com isso é que você não precisava fazer todas essas contas para chegar a essa conclusão. Por exemplo, se aqui é 1 e 1 e aqui é 2 e 2, significa que eu apenas multipliquei por 2. Se aqui é 1 e 1 e aqui é 1 meio, significa que eu multipliquei por meio. Então, essas duas coordenadas, para que seja efetivamente proporcional, elas teriam que ser iguais. Vamos supor que o meu AB fosse 1 e 3. O que esse 1 e 3 significa? Significa que a segunda coordenada é o triplo da primeira. Então aqui, independente dos valores, a minha relação teria que ser a mesma. A segunda coordenada é o triplo da primeira para que eles sejam colineares. Isso é só para você ter uma noção, ok? Para não pegar e fazer seu cálculo de maneira estritamente mecânica. Então a primeira parte está comprovada que os pontos A, B, C e D eles são colineares. Bom, então a reta que passa por AB passa também por CD. Agora ele quer a equação paramétrica da reta em termos de AB. Bom, o que seria a equação paramétrica da reta em termos de AB? Se é uma equação paramétrica, então eu considero que existe um ponto P de coordenadas x e y, e esse ponto P de coordenadas x e y vai ser, vamos chamar isso aqui, por exemplo, de reta R, vai ser colinear a AB. Então agora eu acabo encontrando uma equação de forma geral. Para isso, vamos pensar o seguinte: já que eu quero que esteja em relação às minhas coordenadas, né, de AB, os pontos A e B, vamos à nossa equação anterior. Basicamente o que eu faço aqui é o que vimos na primeira parte. A equação paramétrica da reta, AP, é T vezes AB. O que isso significa? Em termos diretos, vamos fazer de duas maneiras, significa que essa minha reta R vai ter uma coordenada x e uma coordenada y da seguinte maneira, a forma de escrever. Quem vai ser o x? Eu vou pegar ou o ponto A ou o ponto B. Então vamos supor que eu pegue as coordenadas do ponto A. O ponto A tem coordenadas menos 1 e 0. Então vou escrever aqui menos 1 e aqui 0. Mais um coeficiente que multiplica o t. Quem são os coeficientes que multiplicam t? São as coordenadas do meu vetor AB. Meu vetor AB não é 1 e 1? Então aqui fica a primeira coordenada do meu vetor, a segunda coordenada do meu vetor. Consequentemente, quem vai ser R? Vai ser x igual a menos 1 mais t e y igual a t. Eu tenho agora a minha equação paramétrica. Aqui eu fiz utilizando o conceito anterior que nós havíamos tratado, tudo bem? Já diretamente aplicando a fórmula. Se eu tivesse aplicando apenas a relação, só para provar que é a mesma coisa, quem seria o meu vetor AP? Meu vetor AP seria x menos 1, porque a coordenada x do ponto A, não esqueçamos, a coordenada x do ponto A é menos 1, e y menos 0, que a coordenada y do ponto A é 0. Isso igual a t vezes o vetor AB, que já calculamos anteriormente, que é 1.
Ou seja, o que eu concluo daqui? Que x menos 1 é igual a t vezes 1 e que y menos 0 é igual a t, menos, t vezes 1. Daqui, então, o que eu concluo? Que x é t menos 1, veja que é a mesma relação anterior, e y é igual a t. Então, com isso, eu consegui escrever a equação paramétrica dessa reta R em termos de A e B, que era uma das coisas que ele pedia aqui. Veja, ele pedia para escrever a equação dessa reta R em termos de AB. Agora, vamos à segunda e última parte. Ele quer que eu escreva a equação da reta R em termos de CD. Então, vamos dizer que é mais um exercíciozinho algébrico que a gente vai fazer. Então, vamos considerar que exista um ponto P de coordenadas x e y, de modo que ele passe por CD. Então, quem é o C? Só para a gente ter aqui facilmente. O seu ponto C, você já sabia que tinha coordenadas 1 e 2. O seu ponto D, você já sabia que tinha coordenada, um meio e um meio. Bom, eu vou usar vou usar a nossa fórmula direta. Então, vamos supor agora que no lugar do parâmetro t, eu tenho um parâmetro p, pzinho. Então, usando a fórmula, o que nós temos? Essa reta R, agora, ela pode ser escrita por meio desse meu novo parâmetro, que eu vou chamar aqui de pzinho. Como vai ser então a equação dessa reta R? X e y igual. Então, só para vocês não esquecerem, o meu AP, ele vai ser igual, eu chamei o parâmetro de pzinho vezes CD. Então, eu preciso ter o meu vetor CD. Quem vai ser o meu vetor CD? Eu vou fazer 1 meio menos 1, que dá menos meio, e 1 meio menos 2, que dá menos 3 meios. Bom, então com isso, deixa eu ver, tá certo? Tá certo? O meu ponto C é 1 meio. O meu ponto C é 1 e 1 meio, exatamente. Então agora, o que eu consigo fazer para terminar esse meu problema? Então, CD, 1 meio menos 1 e 1 meio menos 2. Ponto C. Pessoal, desculpa, aqui eu cometi um pequeno errinho. Aqui é menos 1 meio, por isso que eu estava achando estranho. Não podia ser valor diferente. Então, retomando, tá? O que eu posso escrever aqui? Que o meu vetor vai ser 1 meio menos 1, que dá menos 3 meios, agora sim, e 1 meio menos 2, que dá menos 3 meios. Pronto, agora eu posso escrever a equação da reta. Eu vou pegar o ponto C. Então, se eu pego o ponto C, também poderia ter pego o ponto D, quem vai ser o meu x? X é 1 menos 3 meios vezes P, que é o meu parâmetro. E y é 2 menos 3 meios vezes P, que é o meu parâmetro. Então, aqui eu tenho a mesma equação da reta R, porém, ela está sendo escrita por meio de um outro vetor. O que é interessante, então, aqui você perceber que você consegue fazer a escrita da mesma reta por equações diferentes, usando vetores diferentes que vêm de pontos distintos que você busca. Então, faça essa observação, que é interessante você conseguir ter essa noção de que a equação ela não é única, vai depender, obviamente, daquilo que você trata, tá bom? Então, eu vou encerrar essa segunda parte aqui, para que a gente possa continuar a nossa matéria e mais alguns exercícios na próxima parte do vídeo, tá bom? Muito obrigado, até mais.